Smear, nós... Muito bem, muito bem. Isso vai ser bom. Durante sua vida, Sr. Smear comparece ao tribunal com David Kelly. A advogada Emily Allen representa o Ministério Público e Chad Green, o Departamento de Correções. Esta é a data importante que o tribunal marcou para a sentença neste caso. Sr. Green, você forneceu ao tribunal um relatório prévio da sentença que eu revisei. Foi isso, Sr. Kelly? Sim, meritíssimo. E você viu aquela foto do senhor? Sim, ela é uma mulher. Sim, meritíssima. Tenho um comentário sobre as correções em relação a isso, mas vou fazer minha pergunta de praxe aos advogados antes de entrar nesse assunto. E talvez já tenham notado. Mas alguma das partes tem alguma objeção quanto à relevância, precisão ou sentença de acordo com as diretrizes? Meritíssima. Eu espero que ele diga que a única observação que temos é que realmente conversamos com a defesa, assim como sobre a acusação do primeiro item. Ela mostra a redação original da acusação. Para o primeiro item, homicídio sem especificação do grau e forma abreviada prevista em lei, creio que ao confessar, o tribunal aceitou a confissão por homicídio em primeiro grau, premeditado. Pedimos ao UFC que altere e registre isso como acusação final. Mas acho que isso é importante justamente por causa da natureza de uma acusação de homicídio sem especificação do grau. Normalmente é homicídio em primeiro ou segundo grau, mas, em teoria, dependendo do que o júri decidiria ou do que o tribunal decidiria se estivesse atuando como julgador dos fatos, poderia ser muitas outras coisas. Então, acho importante que isso seja observado, e é por isso que, na época da audiência de confissão, fiz um registro especial sobre o que acredito que os fatos apresentados pelo Sr. Smear estavam mostrando. Então, acho que essa é uma correção que também deve ser feita. Sr. Kelly. Não temos objeção. Outra coisa que notei, não acredito que o Sr. Smear tenha direito a 291 dias de crédito nas condenações principais. As infrações, porque todas estão sujeitas a uma pena mínima obrigatória de 3 anos pelo crime de posse de arma de fogo durante a prática de crime, que deve ser cumprida consecutivamente à pena do crime principal. Então ele recebe crédito de 291 dias em cada uma das infrações de posse de arma de fogo durante a prática de crime. E vamos entrar nos detalhes disso quando chegarmos à sentença. Mas essas 5 penas pelo crime de posse de arma de fogo durante a prática de crime serão cumpridas simultaneamente entre si, mas serão consecutivas ao crime anterior ao qual estão vinculadas. Então, ele recebe crédito nas condenações por posse de arma de fogo durante a prática de crime, mas não pelas outras acusações. O relatório está incorreto ao indicar que ele recebe. Meritíssima, está correto. Meritíssima, para esclarecer, a primeira acusação deve constar como homicídio em acusação aberta na forma abreviada prevista em lei, pois é isso que o RO indica. A informação que recebemos do tribunal refletiu a mesma coisa, porque eu mesmo levantei essa questão. Me orientaram a colocar isso lá exatamente como está. Quero garantir que a informação está correta. Bem, eu não sei exatamente o que a senhorita Allen sugeriu, mas o tribunal concluiu, com base no testemunho do Sr. Smear na audiência de confissão de culpa, que os fatos, conforme ele os apresentou ao tribunal, estabeleceram sem qualquer dúvida que sua conduta foi premeditada. E que era a intenção dele era matar as 3 crianças que foram baleadas. Ele conseguiu em uma dessas situações e não conseguiu nas outras 2. Então, o homicídio é um homicídio premeditado em primeiro grau. Os outros são o que são porque são tentativas ou outras formas de comportamento agressivo com uma arma de fogo. Então, Sra. Allen, pode repetir o que orientou o Departamento de Liberdade Condicional ou de Correções a declarar sobre a acusação do primeiro item?
Sim, meritíssimo. A promotoria defende que deve constar como item 1, homicídio, assassinato premeditado em primeiro grau. E isso corresponderia ao Código PAC 750.316-A pelos motivos já registrados nos autos. Certo. Alguma outra contestação sobre relevância, precisão ou pontuação das diretrizes de sentença? Não, meritíssima. Não, meritíssima, tudo bem. Obrigado. Senhor. Senhor Smith, esta é a sua oportunidade de se dirigir ao tribunal em relação à sentença, se desejar fazê-lo. Há algo que gostaria de me dizer? Meritíssimo. Não, o senhor não quer dizer mais nada, Sr. Kelly. Sim, meritíssimo. Meritíssimo, sem dúvida esta é a audiência de sentença mais difícil da qual já participei. Nada do que possa ser dito hoje diminui o horror do que ocorreu em 11 de setembro de 2025. Uma criança perdeu a vida. 2 crianças tiveram ferimentos graves. Uma delas pode ficar para sempre em uma cadeira de rodas. A família foi destruída para sempre. Simplesmente não existem palavras que possam expressar adequadamente a magnitude dessa perda. Sr. Smear entende isso. Mais importante ainda, ele assumiu a responsabilidade por isso. Ao contrário de muitos réus que enfrentam a certeza de passar o resto de suas vidas na prisão, o Sr. Smear fez isso por sua Brandy, Bentley, Kingsley, Aiden, pelos policiais, profissionais de saúde e por esta comunidade, sem submetê-los a um longo julgamento. Ele se declarou culpado de tudo conforme acusado. Ele nunca tentou culpar outra pessoa pelo que aconteceu. Na declaração escrita contida no relatório de investigação pré-sentença, ele reconheceu claramente que atirou em 3 de seus filhos, matou Caleb, feriu permanentemente Kingsley e causou danos imensuráveis a todos eles. Essa confissão de culpa não reverte o dano. Ele não pode devolver a vida de Caleb nem apagar o trauma sofrido por Bentley e Kingsley. Mas é um ato significativo de responsabilização. Uma das maiores preocupações neste caso é que a tragédia não veio de uma vida de crimes violentos. O Sr. Smear veio a este tribunal praticamente sem antecedentes por crime grave, tendo apenas 2 condenações por delito menor. Ele manteve um emprego estável por quase 20 anos, sustentou sua família e foi o principal provedor financeiro durante o casamento. O relatório de investigação pré-sentença reconhece que, antes dessas infrações, seu histórico criminal era quase inexistente. Esse histórico não justifica o ocorrido. No entanto, isso demonstra que essa infração ocorreu durante uma deterioração extraordinária da saúde mental e das circunstâncias pessoais do Sr. Smear. Antes da tragédia, o Sr. Smear pôde receber tratamento pelo Tribunal de Saúde Mental do Condado de St. Clair. Infelizmente, essa oportunidade nunca se concretizou. Em 26 de agosto de 2025, 2 semanas e meia antes dessa tragédia acontecer, o Sr. Smear foi impedido de participar do Tribunal de Saúde Mental, o Tribunal de Tratamento para Delitos Menores, do qual o seu caso fazia parte pelos seguintes motivos. O réu não foi diagnosticado com uma doença mental grave, distúrbio emocional sério ou deficiência de desenvolvimento e não atende aos critérios de gravidade em saúde mental. Agora não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. A gravidade dos problemas de saúde mental do Sr. Smear não foi percebida naquela época. Na manhã de 11 de setembro de 2025, o Sr. Smear acordou com uma audiência de sentença marcada para mais tarde naquela manhã. Ele estava enfrentando uma recomendação de 365 dias de prisão por um delito menor que ocorreu anos antes. Ele já tinha perdido o emprego que mantinha havia quase 2 décadas. Ele perdeu a casa que tinha por causa do emprego. A depressão e a ansiedade dele pioraram. De acordo com as informações sobre o impacto na vítima contidas no PSI, ele havia parado de tomar a medicação prescrita cerca de 5 dias antes deste incidente. Nenhuma dessas circunstâncias justifica as ações dele, mas elas ajudam a explicar como um indivíduo com praticamente nenhum histórico de violência grave chegou a esse ponto inimaginável. Devido aos problemas de saúde mental do Sr. Smear, encaminhei-o para avaliação de responsabilidade criminal no Centro Forense de Michigan.
Tanto a doutora Shira Oliver, do Centro Forense, quanto o Dr. Michael Abramson concluíram que o Sr. Smear não atendia ao padrão legal de Michigan para a alegação de insanidade mental. O padrão legal de insanidade é extremamente restrito. Concluir que alguém era legalmente são no momento do crime não quer dizer que estivesse mentalmente saudável. São questões distintas. De fato, o registro demonstra que o Sr. Smear tinha um diagnóstico antigo de depressão e ansiedade, necessitando de medicação. E até mesmo a declaração de impacto da vítima feita pela Sra. Smear reflete sua crença de que o que ele experimentou foi o que ela descreveu como um surto psicótico, que ele teve um colapso sob as pressões esmagadoras que estava enfrentando. Ela ainda expressou sua crença de que prisão perpétua pode não ser a punição adequada porque, em suas palavras, ele não estava em seu juízo perfeito. Isso não é justificativa legal. A lei exige prisão perpétua e o Sr. Smear sabia disso ao se declarar culpado. O Sr. Smear carregará as consequências da manhã de 11 de setembro de 2025 pelo resto de sua vida, independentemente da sentença imposta. Ele sempre saberá que causou a morte do filho. Todos os dias ele saberá que Bentley, Aiden e Brandy terão que conviver com as consequências do que aconteceu. Todos os dias ele saberá que Kingsley talvez nunca mais volte a andar por causa das ações dele. Eu digo talvez porque acredito no poder dos avanços médicos. Sempre há esperança. Nenhuma sentença de prisão supera esse peso emocional. A pena obrigatória da primeira acusação limita a discricionariedade do tribunal na condenação por homicídio. Reconhecemos essa realidade. Meritíssimo, acho que a única questão que gostaria de, pelo menos brevemente, trazer à atenção do tribunal aqui é que há uma recomendação de continuidade da ordem de não contato com a Sra. Smear e as crianças neste caso. Pelo que entendi e foi trazido à minha atenção tanto pela Sra. Smear quanto pelo promotor, acredito que as vítimas podem abordar esse assunto mais tarde na audiência de sentença. Peço ao tribunal que mantenha a mente aberta sobre o não contato, conforme o que as vítimas relatarem. Obrigado. Certo. Obrigado, Sr. Kelly. Há alguma das vítimas nomeadas deste delito? Porque queremos, durante o intervalo, apresentar ao tribunal a declaração de impacto. Com certeza. Obrigada. Meritíssima, aproximando-se do púlpito neste momento, estão Aiden Smear e a vítima menor B.S. Bentley Smear. Sei que os nomes já estão registrados, então vamos usar só as iniciais. Vai ser perfeito. Deixe-me julgar. Só uma declaração, Peyton Manning. Pode falar. Honestamente, eu realmente não sabia como começar isso, mas eu só queria começar dizendo que meu irmão Caleb era uma das pessoas mais incríveis do mundo. E a vida dele foi tirada. E foi assim. Ele simplesmente acordava dia sim, dia não, se arrumava para a escola, assistia a esse TikTok, fazia qualquer coisa. Ele estava no sofá com a mochila nas costas, esperando para ser levado para a escola. E ele conseguiu se aproximar dele, apontar uma arma e puxar o gatilho. E essa era a música favorita dele. Isso não faz sentido para mim, mano. Essa era a música favorita dele. Aquilo era tudo pra ele. E ele conseguiu fazer isso. E então ele conseguiu ir para o outro cômodo e fazer isso com a segunda favorita dele, a única filha. Assim, desse jeito. Assim mesmo. Ele fez isso. Não entendo, nunca vai fazer sentido pra mim. E então ele conseguiu fazer isso de novo com o meu outro irmão. Felizmente, ele correu e pediu ajuda. A polícia só chegou rápido graças ao meu irmão aqui. E eu estou muito feliz por ainda ter 2 dos meus irmãos comigo. Porque naquele dia quase perdi 3 irmãos. Perdi uma família inteira naquele dia, mas ainda posso conversar com 2 irmãos, o que me deixa feliz. E eu, pessoalmente... Você merecia 2 prisões perpétuas. Queria que pudesse cumprir as 2 hoje. Tipo, você não merece. Isso é tipo... Eu nunca vou entender. Você poderia me explicar 1 milhão de vezes. Eu nunca vou entender nenhuma vez.
Questões de saúde mental, como a saúde mental dos homens, não são discutidas o suficiente. Sofro com depressão e ansiedade. Eu tenho esperança. Eu me afastei, tirei um tempo da minha vida pessoal e procurei ajuda. Eu comecei, fiz tudo, eu ouvi as pessoas, recebi a ajuda que precisava. Olha onde estou hoje. Estou muito melhor do que estava naquela época. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas esse não é o caminho certo para lidar com isso. A saúde mental nunca será uma desculpa aceitável, aconteça o que acontecer. Todos aqui já enfrentaram questões de saúde mental. Ninguém aqui fez o que você fez. Nunca. Então, diga seu nome, por favor. Tanta correspondência assim. Naquela manhã, meu irmão foi morto. A primeira coisa que ele me disse foi: cadê o seu bom dia? Eu não sabia que dar um tiro na sua cara era jeito de dizer bom dia. Você só quer que tudo venha até você. Você pode chorar o quanto quiser, não vai mudar porcaria nenhuma. Você aleijou minha irmã, matou meu irmão. Seus próprios filhos você trancou a vida inteira só para matar. Pense nisso. Você precisa absorver tudo isso. Obrigado. Meritíssima, apresento moção para rejeitar a já apresentada, porém agora temos moção para retirar o depoimento. Não, obrigada. Meu nome é Princess. Eu gostaria de dizer que ele era um bom pai. E eu acordei naquela manhã sem saber o que ia acontecer. Acordei pensando que seria um dia normal e que iríamos para a escola, mas acabou sendo um dia horrível. E ele era um bom pai. Ele fez tudo o que pôde por ele, e então foi acusado de algo e perdeu tudo. Ele foi à casa da vovó pedir ajuda, mas ela recusou, dizendo que ninguém o ajudou. E assim que algo aconteceu, nada tinha sido feito. E ele pediu ajuda e ninguém ajudou ele. Não faz sentido. Ninguém jamais saberá o que ele fez ou porquê. Ele foi o único que agiu como meu melhor amigo, mas decidiu que iria machucar os filhos dele por algo que ninguém entende o porquê. Ele era um bom pai. Ele era uma boa pessoa, mas teve um surto mental sem motivo conhecido. E ele acordou naquela manhã, acordou os filhos e matou a esposa. Ele matou um dos filhos no sofá. Ele foi bem atrás dele e atirou na cabeça dele. O filho dele já estava de mochila, pronto para a escola, sempre cedo de manhã. Mas o pai decidiu que ia lá e atirar em 3 dos seus filhos porque não tinha nada para fazer. Estávamos a caminho, Ele entrou no meu quarto, acordou a mim e a Ellie, disse bom dia. E então voltou e sentou-se na beira da cama com a esposa dele. E nós estávamos nos levantando, estávamos apenas acordando. E ele decidiu atirar na Kayla primeiro. Estávamos no nosso quarto e simplesmente ele atirou na gente sem motivo algum. E ninguém entende por que ele fez isso. E se você souber o que eu entendi. Kayla já estava pronta para a escola, com todas as mochilas organizadas. Ele foi baleado enquanto eu e Ellie ainda nem estávamos prontas. Tentávamos nos arrumar quando fomos baleadas. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Meritíssima, não temos mais declarações das vítimas neste momento. Obrigado. Meritíssima, quando temos um caso desse tipo, né, uma tragédia dessa magnitude, acho que a única resposta e a resposta natural é buscar explicações, e acho que isso fica claro nas declarações das vítimas aqui de que foi um evento trágico e sem sentido, e a dor que isso causou é, eu diria, incalculável. Quando ocorre qualquer tipo de crime dessa natureza, isso afeta não apenas as vítimas imediatas, mas toda a comunidade e o sentimento geral de segurança de todos ao redor. Mas aqui, a parte mais trágica de toda essa situação e das ações tomadas naquele dia é que as pessoas que mais sofreram são aquelas que depositaram a maior confiança no Sr. Sneer
que tinham o maior amor por ele, que estavam na posição mais vulnerável porque o colocaram nessa posição de confiança, seus próprios familiares e seus próprios filhos menores. Acho que está claro nas declarações deles que a dor que ele causou vai além do que conseguimos expressar em palavras, e é algo que todos aqui vão continuar lidando por muito, muito tempo, pelo resto de suas vidas. Acho que quando buscamos respostas aqui, e não há respostas a serem encontradas porque esse tipo de ato simplesmente não pode ser explicado, sabe? Não existe a lógica que estamos procurando, mas o que está claro aqui é que o que aconteceu foi resultado das ações do Sr. Smear. Não foi apenas uma ação, não foi a ação de um único momento, mas repetidas vezes, escolhas feitas por ninguém além do Sr. Smear. E não há como exagerar o impacto dessas escolhas. Foram escolhas feitas por ele uma após a outra, como mostra o próprio processo e sua confissão, onde refletia sobre isso. E não só naquela manhã, mas também no período que a antecedeu, nas semanas que a antecederam. E que naquela data houve várias ocasiões em que ele poderia ter reconsiderado quais outras escolhas poderiam ter sido feitas. Infelizmente, essa escolha foi repetida com todas as vítimas aqui. E enquanto todos eles tentam lidar com o que isso significa, acredito que a lei é clara e o que ela determina é claro. Quero pedir à Suprema Corte, acredito que essa lei existe por um motivo, e quero pedir que a Suprema Corte siga essa recomendação e o acompanhamento, que acredito ser a única opção viável para lidar com uma tragédia dessa magnitude nessas circunstâncias. Obrigado, senhorita Allen. Mais algum comentário do Departamento de Correções? Não, senhor, nada mais. Senhor Smear, eu meio que concordo com o Sr. Green que não há muito o que possa ser dito ou que precise ser dito neste momento. Já foi dito bastante. Muitas emoções foram sentidas e vividas por várias pessoas, obviamente não todas da mesma forma, e isso é o que é. Espero que com o tempo algumas dessas coisas sejam melhoradas. A única coisa com a qual posso concordar e que posso dizer que talvez seja algo bom, e há muito pouco que pode ser dito que seja bom, e isso é que você se declarou culpado conforme acusado em todas as acusações. E isso teve o efeito de evitar um julgamento muito longo, muito emocional, muito difícil, que provavelmente teria levado exatamente ao mesmo desfecho da sua declaração de culpa. E na medida em que isso foi evitado, isso é algo bom para as vítimas. A única coisa que ainda me assombra de certa forma, Sr. Smear, é ouvir você descrever em sua confissão, ouvir como você decidiu naquela manhã caçar seus próprios filhos com o objetivo de matar cada um deles. Você também disse que pretendia tirar a própria vida depois. Mas você decidiu naquela manhã caçar seus próprios filhos que estavam fazendo sua rotina matinal de sempre e estavam totalmente indefesos. Eles não faziam ideia do que estava por vir e não tinham como se proteger. E é uma tragédia indescritível. Felizmente, a lei do estado de Michigan trata do que é apropriado para fins de punição quando se trata do crime de homicídio. Nada menos do que prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional é apropriado nessas circunstâncias. A outra pena perde força em comparação com esta, porque se trata de prisão perpétua. É para ser assim e é exatamente assim que vai ser. Quanto aos outros crimes, você sabe, as penas pelos outros crimes serão cumpridas simultaneamente com a sentença de prisão perpétua, o que é exigido por lei. Já conversamos um pouco sobre as condenações por uso de arma de fogo na prática de crime e como elas vão funcionar. Falamos sobre isso na audiência de confissão. Mas para tentar simplificar as coisas, quero afirmar que todas as acusações de porte ilegal de arma de fogo são 5. Há um total de 5 condenações por posse de arma de fogo durante a prática de um crime. Cada condenação por posse de arma de fogo durante a prática de um crime exige que o tribunal o sentencie a um mínimo obrigatório de 2 anos de prisão. E essa sentença deve ser cumprida consecutivamente a qualquer crime subjacente ao qual ela esteja vinculada.
Neste caso, há 5 condenações por posse de arma de fogo durante a prática de um crime e 5 crimes subjacentes. E cada uma das condenações por posse de arma de fogo durante a prática de um crime será cumprida simultaneamente entre si, mas serão cumpridas consecutivamente a todos os outros crimes subjacentes, mesmo que isso possa parecer um pouco redundante. Para determinar isso, há uma condenação por posse de arma de fogo durante a prática de um crime que deve ser cumprida antes e consecutivamente a uma condenação de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É isso que a lei exige. Portanto, quanto à acusação número 1, que era a acusação de homicídio, que eu constatei que é o equivalente ao homicídio doloso premeditado de primeiro grau previsto em lei. A decisão deste tribunal é que você seja enviado ao Departamento de Correções de Michigan pelo resto da vida, sem chance de liberdade condicional e sem crédito de dias já cumpridos. O crime subjacente, qualificador da primeira condenação por posse de arma de fogo durante a prática de um crime, exige 2 anos no Departamento de Correções de Michigan, com crédito de 291 dias já cumpridos. Quanto às acusações 3, 5, 7 e 9, que são 2 acusações de agressão com intenção de matar e 2 acusações de maus tratos contra criança em primeiro grau. É a sentença do tribunal que você cumpra um mínimo de 20 anos no Departamento de Correções de Michigan até um máximo de 40 anos sem crédito pelo tempo já cumprido. As condenações por porte de arma de fogo durante a prática de crime, que estão vinculadas a esses crimes subjacentes, têm novamente uma sentença obrigatória de 2 anos de prisão, sem crédito por dias já cumpridos. E essas condenações e sentenças por porte de arma de fogo durante a prática de crime devem ser cumpridas e concluídas antes do início da sentença pelo crime subjacente. Portanto, elas são de fato consecutivas a essas infrações. Então, espero ter dito isso de forma correta e simples, sem precisar ler tudo o que precisa ser dito. Acredito que todos entenderam como isso vai funcionar. Alguma dúvida, Sr. Smear? Não, meritíssima. Sr. Kelly, alguma pergunta? Não, meritíssima. Senhorita Allen? Não, meritíssima. Senhorita Green? Claro. Então, se todos concordam que o tribunal determinou uma sentença válida, essa é de fato a sentença do tribunal. Um termo de sentença será preparado e assinado por mim, de acordo com o que eu disse aqui esta tarde. Sr. Smear, devo informá-lo que o senhor pode solicitar autorização para apelar da condenação, se desejar. E há um formulário que explica seus direitos, e dentro desse formulário há informações que permitem que você solicite a assistência de um advogado em relação a um recurso, caso assim deseje. Se for o caso, preencha a papelada e retornaremos a isso em até 42 dias.